Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo da obra Paulo e Estevão, nós chegamos aqui num momento assim crucial, divisor de águas, né? É como se uma história tivesse sido encerrada e vai começar uma outra história. Até então, nós falamos aqui, nós contamos a história de Saulo, uma história intensa, emocionante, tocante, envolvente no que tange até a outros personagens, né? Quem de nós aqui não vai sentir? Quando a gente lê esse livro, no final a gente sente saudade, né? Do Yoshedeb, o Jochedeb, que era o pai, do Estevão e da Abigail, do próprio Estevão, quanta saudade a gente não sente ali daquele gigante, né, que era o Estevão, a Abigail, aquela flor, né, aquela formosura, toda aquela doçura, enfim, tantos personagens, né, que a gente que nos marcam, né, até até os que aqueles mais difíceis, né, ali os romanos, né, os soldados, o Licínio Minúcio, né, uma pessoa, um tirano cruel, déspota. Então são personagens assim que nos marcam, né? A ponto da gente, quando vai para a segunda parte, né? Bom, Abigail, Estevão, Jochedebe morreram, então, né? Desencarnaram, Estevão foi martirizado, Abigail morre ali de tanta tristeza e pela fragilidade da saúde não suporta tantas dores, né? Jochedeb não é exatamente martirizado, mas foi assassinado, digamos assim, pela crueldade humana. Então a gente sente, né? Sabemos que a história não vai mais tratar tanto, quer dizer, em partes, né? Nós sabemos, graças a Deus, que estamos na doutrina espírita, é uma psicografia, e sem dar spoilers, mas já dando, nós vamos perceber aqui em momentos assim marcantes também a presença espiritual de Abigail e de Estevão, né? Mas Saulo é a grande figura, né? Nessa primeira parte inteira, Saulo realmente é a personalidade. E nós encerramos ali vendo aquele homem tão enérgico, tão altruísta, tão severo e rígido nos seus conceitos, tão fragilizado. E ele vai entrar à cidade, né, após esse encontro, e nós vamos ver agora, conforme a gente começa a estudar, nós vamos perceber que parece que estamos falando de outra pessoa. Não, não é possível. Como é que pode não? Não é o mesmo, não é a mesma pessoa. E tão intensa essa transformação que até seus familiares, até seu próprio pai vira as costas para eles porque não o reconhece, né? De tamanha diferença, mudança de comportamento assim, postura radicalmente, né? Então, essa segunda parte é como se fosse uma outra história de uma outra personagem, não menos envolvente do que a primeira. Esse livro ele divide opiniões. Há pessoas que preferem a primeira parte, há pessoas que preferem a segunda parte. A primeira vez que eu li esse livro, eu preferi a primeira parte. Depois eu já revi os meus conceitos e passei assim e tenho até hoje uma admiração tão profunda por esse gigante do cristianismo que é Paulo, que eu acho que, enfim, acho que a minha opinião mudou, né? Eu acho que a segunda parte ela é a mais bela, é a mais rica, é a mais, né? Enfim. Aí nós vamos começar aqui e cada um que tire suas conclusões. O fato é que essa obra ela é riquíssima, maravilhosa. É como diz a nossa companheira tão querida Aide, ela
fala, já falou, ouvi algumas vezes. Faz tempo que ela não fala isso em sessão. Que é uma obra que a gente não pode, não pode mesmo, passar a encarnação sem ter lido. Não podemos passar uma encarnação sem ter lido Paulo e Estevão. E há 2000 anos também, mas creio que Paulo e Estevão mais ainda. É um livro que não pode. Se a gente desencarnar e chegar do lado de lá e falar, não li, nossa, acho que vai ser um motivo de grande arrependimento para nós. Porque é um presente essa leitura, né? Esse é um livro assim que realmente é um livro para a gente dar de presente. Final de ano, olha, a gente não sabe o que dá de presente, compra Paulo Estevam e dá para todo mundo. Dica de presente bom e que deve ser expandido, né? Bom, vamos lá, vamos começar a segunda parte, né? Então, vamos apertar os cintos, respirar fundo, pegar um copinho de água e começarmos a viajar aqui nas palavras de Emmanuel, né? Que também é uma coisa à parte da história maravilhosa e envolvente de todas essas personagens, né? A narrativa de Emmanuel é um espetáculo à parte, né? Um espetáculo à parte. E tudo nessa obra é para a gente admirar a grandeza de todos os espíritos envolvidos. E quem foi o instrumento que trouxe isso para nós? Chico Xavier, só que a gente, à medida que a gente vai lendo, a gente mal se lembra, né? Parece que é o próprio Emmanuel que escreveu aqui. Chico consegue, numa sintonia tão perfeita, como Jesus, esses espíritos, gente, desculpem eu ficar viajando assim, né, na introdução, mas eu acho que vale a pena algumas reflexões. Sabe quando Jesus diz que ele e o Pai são uno, e a nossa compreensão não consegue alcançar, muitas vezes, talvez não conseguia lá no passado, e achava que eram duas ou até três pessoas em uma coisa que é impossível, né? Mas isso não se dá só entre Deus e Jesus. Essa, vamos dizer assim, que é a conjunção mais perfeita. Mas existe isso entre espíritos, entre almas. Isso pode ser possível entre nós e outros seres ali que comungam do mesmo pensamento, né? Então, quando Jesus fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ou seja, estiverem comungando de uma maneira. No dia que nós conseguirmos, a humanidade conseguir, o ideal, né, o propósito é que a gente um dia tenha essa unicidade com Jesus, como ele tem com Deus. Que a gente pode dizer, por exemplo, que Estevão tinha com Jesus, os outros não tinham, por isso que eles nem compreendiam a Estevão. Porque quando Estevão falava, não se sabia se era Estevão, eles achavam que Estevão estava querendo imitar demais, estava se confundindo com Jesus. Mas não é que ele estava querendo bancar Jesus quando ele falava a língua de Jesus, ele era uno com Jesus, assim como Jesus é uno com Deus, né? E nós vamos perceber aqui, nessa obra, né, que o Chico e o Emmanuel tinham era uma parceria tão incrível, e esse respeito, e essa coisa, né? Essa ciência tão perfeita do espaço de um e outro, que Chico simplesmente se apaga. Ele simplesmente cede ali o seu aparelho mediúnico docemente, humildemente, né? Para que o Emmanuel apareça, né? Reflitam sobre isso. A gente sabe porque foi fato, né? Foi Chico, precisou de um instrumento, tá lá o nome dele, mas é tão Emmanuel aqui na leitura que a gente muitas vezes precisa mesmo estar lembrando, olha, o Chico, se fosse o Chico não tinha esse livro, mas ele conseguiu fazer isso com tanto brilhantismo que ele praticamente se apaga, né? E a gente precisa estar sempre lembrando que o médium foi ele. Bom, mas essas divagações à parte, vamos então começar aqui a leitura do primeiro capítulo da segunda parte deste maravilhoso livro, Rumo ao Deserto.
Então eles entram em Damasco, como vimos, né? Então só para relembrar, né, como sempre fazemos de costume, vou ler aqui o último parágrafo do capítulo anterior, né, quando ele entra em Damasco. Então tem aqui a narrativa do Emmanuel. Olha, Damasco podia recordar o jovem tarcense, formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante, né, como vimos até com os pés feridos ali, de olhos mortos. Fim da primeira parte. Ou seja, ele adentra numa cidade que outrora ouvira sempre ali glorioso, né, poderoso, aquele formoso, né, triunfador, e agora ele entra ali cambaleante e de olhos mortos. E vamos então começar a primeira parte, rumo ao deserto. E eles então entram, né, na cidade. E o companheiro pergunta, né, Jacó pergunta: aonde iremos, Senhor? Atreveu-se Jacobe a perguntar timidamente, logo que entraram nas ruas tortuosas. O moço tarcense pareceu refletir um minuto e acentuou: é verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral do que de repouso físico. Veja como que é a ânsia do espírito. Ele estava ali cambaleante, com os pés feridos, cego, mas o chamado espiritual foi tão grande, já o preparando para que isso era só o começo, que ele acha que isso não é nada. Ele precisa de reforço moral. E assim deveríamos ser nós, diante das dificuldades da nossa vida, das dificuldades assim que nos atingem ali diretamente, né? E nos tiram do conforto. Porque as dificuldades, elas vêm justamente para nos tirar do conforto, mas nessas horas, ao invés da gente se preocupar primeiro em resolver o desconforto e substituí-lo por um conforto, o conforto que nós deveríamos buscar deveria ser o conforto primeiro espiritual, né? Que seria o que? A calma, a resignação, a lucidez, a paciência, né? O consolo, para que a gente tenha condições de raciocinar e encontrar uma saída ali, uma solução para resolver ali aquele desconforto imediato pelo qual estão passando da melhor maneira. E se eventualmente aquele desconforto não é para ter uma solução imediata, é para ser vivido e sofrido, que seja vivido e sofrido, só que de uma forma suave e leve, como é o jugo e o fardo que Jesus nos ensina a carregar, né? Bom, então, Saulo já está com esses pensamentos, olha, ele prefere mais uma assistência moral do que um repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Então vamos lá, quem é Sadoc? Né? Nós lemos sobre ele ali no começo, na primeira parte. Era o amigo, né? O grande amigo de Saulo. Amigo de verdade. E aí o servo vai responder: sei, respondeu o servo compungido. Leva-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei numa estalagem. Não se passou muito tempo e ei-los à porta de um edifício de singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercavam o extenso átrio adornado de flores e arbustos. Descansando junto ao portão de entrada, Saulo recomendou ao companheiro: não convém que me aproxime assim, sem aviso. Jamais visitei Sadoc nessas condições, que ele estava assim, um maltrapilho, né?
Entra no átrio, chama-o e conta-lhe o que se passou comigo. Esperarei aqui, mesmo porque não posso dar um passo. Ele estava com os pés feridos, ele estava cansado e ele estava muito maltrapilho. Ele já estava imaginando: vai ficar pega mal, eu chegar lá na porta, não vão nem me reconhecer, vão achar que é um mendigo e vão me maltratar. Talvez ele tivesse pensado nisso. Então ele diz: vai, conta a história e fala que eu estou aqui. Bom, o servo obedeceu prontamente. O banco de repouso distava alguns passos do largo portão de acesso, mas ficando só, ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identificou o muro tateando-o. Ele estava cego, né? Vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente e atingiu a entrada, ali permanecendo. Acudindo ao chamado, Sadoc procurou saber o motivo da visita inesperada. Jacó explicou com humildade que vinha de Jerusalém acompanhando o doutor da lei e desfiou os mínimos incidentes da viagem e os fins colimados. Mas quando se referiu ao episódio principal, né, que foi a luz, a queda do animal, né, o diálogo, enfim, tudo aquilo que nós já vimos, olha só, o encontro com Jesus, né? Mas quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos estupidificado. Olha, o vocabulário do Emmanuel não é algo que a gente está acostumado a ficar falando, né? Então, estupidificado. Custava-lhe acreditar no que ouvia, mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que, por sua vez, mal encobria o próprio assombro. O homem falou, então, do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo a chorar? O amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões numa resposta desconcertante para Jacó. Então ele vai responder, porque ele não está acreditando. Imagina, Saulo chorando, tudo, né? Ele ficou estupefato. E ele vai dizer: olha, o que me conta é quase inverossímil, quer dizer, ele está duvidando, isso aí não pode ser verdade, né? O que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstância, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem, tenho a casa cheia de amigos importantes, recém-chegados de Sítium. Então, Sítium é uma cidade lá da ilha de Chipre, e é uma nota aqui, né? Então, veja essas notas, até essas notas aqui, tudo isso aqui, gente, compõe a riqueza desse livro. Porque quando que isso aqui foi uma coisa, um acontecimento para o ano que ele foi publicado, 1930. Deixa eu ver aqui, a gente deve ter falado no começo, mas eu não me recordo. A primeira edição desse livro, 1941, né? Então, como que ali em 1900, ele deve ter sido psicografado em 1940, né? Meio de 1940, que foi muito rápido que foi psicografado tudo isso. Como que um homem simples do interior de Minas Gerais, com pouquíssimo estudo, poderia conhecer com detalhes, porque tudo esse livro, isso que a gente está fazendo, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, é um estudo muito raso. Existem pessoas que se debruçam nessa obra a ponto de irem verificar, né? Vão até as cidades, fazem buscas para ver e ver que, de fato, todos esses detalhes, todas essas cidades existiam, eram da forma exata como está descrito. Então, tudo foi verificado ali na história mesmo, né? E tudo comprovado. Agora, como que um homem simples, que nunca saiu,
Nem de Minas Gerais, acredito que nessa época ele não tinha saído nem de Minas. Acho que Chico, será que ele já tinha vindo a São Paulo, por exemplo, em 1940? O máximo que ele teria saído ali nunca deve ter, em 1941, saído do Brasil, das fronteiras do Brasil. E como que ele poderia descrever com detalhes, né, situar cidades, né, da ali localizações geográficas tão precisas, né? É algo assim realmente fascinante, né, para a gente pensar. Então, estudiosos assim se debruçaram nesses detalhes. Aqui a gente está fazendo uma leitura reflexiva, digamos assim, com alguns apontamentos, né? Olha, vamos lá. Então, o Sadoc estava com alguns amigos dessa cidade, ó, Citium, que é uma cidade da ilha de Chipre. Como que Chico sabia disso, né? Bom, mas vamos lá. Para uma boa reunião na sinagoga sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. Então veja, né? Na verdade ele está falando, ele está usando aqui que ele não quer expor a Saulo, mas na verdade ele não está querendo, ele está livrando dele, que ele sabe, né? Como que ele ia ficar mal junto desses seus convidados ilustres, né? Recebendo o Saulo nessas condições, ia pegar mal para ele. Então vamos percebendo aqui como que começa agora a se descortinar a cortina das ilusões. Então toda aquela glória, toda aquela pompa, as amizades, Saulo vai perceber agora, vai ser um dos primeiros momentos aqui que ele vai perceber que não era nada real e verdadeiro. Era tudo interesse. Ou seja, agora que ele está lá, né, no fundo do poço, como a gente costuma dizer, cadê os amigos? Cadê as portas que se abrem? Cadê as glórias? Cadê, né? Então, ele vai começar a ter um choque de realidade aqui. E esse seu amigo de infância vai ser a primeira pessoa a lhe dar esse choque de realidade, né? E como todos, a gente sempre vem com uma boa desculpa para disfarçar o nosso egoísmo. Então ele não vai dizer que é porque eu vou passar vergonha. Ele não vai dizer isso. Ele fala, não, eu quero preservá-lo dos outros, então é melhor deixar ele lá, né? E olha só. Aí o Jacó diz assim, mas Senhor, o que lhe direi? Interpôs Jacó hesitante. E olha o que ele diz. Diga que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim, perturbado e enfermo. E como vedes, a noite é tempestuosa. Sadoc refletiu um momento e acrescentou: não será difícil remediar. Na próxima. Ai, que legal, olha aqui, na rua direita. Jesus fala para ele nessa rua direita, né? Não será difícil remediar. Na próxima esquina, vocês encontrarão a chamada Rua Direita. E depois de caminhar alguns passos, encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde procurarei lá chegar para saber do ocorrido. Ouvindo palavras tais, que pareciam mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacó despediu-se surpreso e desanimado. E aí ele fala para o Saulo, olha, Senhor, disse ao rabino, regressando ao portão de entrada, infelizmente vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Não está? Exclamou Saulo admirado. Daqui lhe ouvi a voz, embora não distinguisse o que dizia. Ele conseguiu ouvir a voz do amigo. Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Então, no primeiro momento, ele ficou sem entender, porque ele ouviu a voz do amigo, né? Mas ele fala, bom, eu já tô cego, mas será que meu ouvido... Eu ouvi, né? E como que ele não tá?
Diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacó não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadoc. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouviu, mudo, enxugando uma lágrima. Então, primeiro desapontamento dele aqui, né? O primeiro desapontamento. Quer dizer, primeiro não, né? É o primeiro após a conversão, né? Porque desapontamento maior do que a morte da amada, né? E o próprio conflito íntimo ali, porque ele se sentia culpado pela morte de Estevão, né? No final das contas, isso também estava pegando ali na consciência dele. Então vamos lá. Olha. Era natural, olha, não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerara digno e leal em todas as circunstâncias da vida. A surpresa chocava-o. Era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não era justo abandonar-se um amigo doente às intempéries da noite. No entanto, no rebojar de mágoas que começavam a entumescer-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus. Olha, gente, o que é um trabalho de reforma íntima bem feito. Ele ia ficar com raiva do amigo, ele ia ficar magoado. Olha nós, qualquer coisinha a gente já fica magoado, melindrado, chateado e com raiva, né? Ele ia ficar. E pensando bem aqui, a gente poderia até dizer, é verdade, né? Que falso amigo esse. Mas olha aqui, o que o cristão faz? O que aquele que está lutando, o que é a luta contra si mesmo? O que é o vigiar? Olha aqui a vigilância dele aqui, olha. No entanto, olha, quando no rebojar das mágoas começavam a entumescer-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu que, efetivamente, possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer. Gente, olha, isso aqui é tesouro para nós. Porque quando nós, antes de julgar qualquer pessoa, a gente tem que pensar, será que essa pessoa sabe o que eu sei? Será que essa pessoa... Porque nós sabemos muito. Nós já estamos aqui na terceira revelação. Falhamos na primeira, na segunda, estamos na terceira. A gente sabe muita coisa que muitos não sabem. Pelo menos em tese. Então, para quem mais foi dado, mais será cobrado. Agora ele sabe quem é Jesus. Até um tempo atrás ele não sabia. Até horas atrás ele não sabia. Agora ele sabe. Sadoc não sabe, mas ele sabe. Nós sabemos. E aí? O que nós fazemos? Então ele parou e pensou. Chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Com certeza, aquele Saulo lá faria, até pior, né? Concluído o relato do companheiro, comentou resignado. Sadoc tem razão. Não ficava bem perturbá-lo com a descrição do fato, quando tem à mesa amigos de responsabilidade na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um estafermo e não um hóspede. Vamos ver aqui o tamanho do parágrafo, senão a gente para. Acho que dá. Seria essas considerações comoveram um companheiro que, aliás, deixara perceber ao jovem rabino os próprios receios. Nas palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado as desconfianças. Suas advertências eram reticenciosas, hesitantes. Parecia intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Nos conceitos mais simples, evidenciava o medo de ser acusado como portador de alguma expressão do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia.
Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas de hora em diante consagraria a vida a Jesus, assim comprometendo a quantos deles se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Pressentiu em decisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Então, nós vamos parar por aqui, porque ele está refletindo, né? Ele está pensando aqui em tudo aquilo que vai repercutir. Ele está pressentindo tudo que ele vai passar, enfim, ele está concatenando ali as ideias e tudo mais, né? E nós vamos parar por aqui, porque já deu nosso tempo, né? Espero que vocês estejam gostando. E semana que vem continuaremos. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando essa história. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.